Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Há 20 anos, inspirado no modelo europeu de campeonatos nacionais, a Série A do Brasileirão passou a adotar o sistema de pontos corridos. Mesmo contrariando os interesses da emissora detentora dos direitos de transmissão, que na época ainda era a favor do formato mata-mata, os 24 clubes participantes definiram em turno e retorno o título da competição, as vagas em competições internacionais e os rebaixados para a Série B. Foi realmente uma competição muito importante, encarada por muitos até como um divisor de águas para a história do futebol brasileiro. Já em relação aos jogadores, o Brasileirão de 2003 contou com mais de 1.000 jogadores espalhados entre os 24 clubes. Desse montante, uma grande parte já pendurou as chuteiras, alguns seguem em atividade e até estão participando da atual edição da competição, e outros, infelizmente, já não estão mais entre nós. No vídeo de hoje, o Gol de Canela presta uma homenagem aos jogadores do Brasileirão de 2003 que já faleceram. Confere só. Remanescente dos vice-campeonatos de 2000 e 2001, o zagueiro Serginho defendeu as cores do São Caetano em 36 dos 46 jogos do time no Brasileirão de 2003. Infelizmente, como boa parte de vocês devem saber, Serginho nos deixou menos de um ano depois dessa sua participação na edição de 2003. Na noite do dia 27 de outubro de 2004, em um duelo contra o São Paulo, válido pela 39ª rodada do Brasileirão daquele ano, ele sofreu no gramado uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo algumas horas depois no hospital. No começo daquele ano, ainda durante os exames de pré-temporada, Serginho havia sido diagnosticado com uma arritmia de grau leve, mas segundo a versão do São Caetano, em nenhum momento foram informados de que a doença era grave. Por isso, ele recebeu a liberação para atuar normalmente naquela temporada. Por conta dessa tragédia, o São Caetano foi considerado culpado pela Justiça Desportiva e perdeu 24 pontos naquele Brasileirão de 2004. Considerado um dos melhores atacantes baianos que surgiram nos anos 90, Alex Alves tinha 28 anos quando vestiu a camisa do Atlético Mineiro no Brasileirão de 2003. Bastante identificado com o rival Cruzeiro, clube onde havia feito bastante sucesso, entre 1998 e 1999, ele teve uma passagem mediana pelo Galo. Naquele Brasileirão mesmo, em 25 jogos, conseguiu balançar as redes em apenas 8 oportunidades, o que não foi suficiente para garantir a sua permanência no clube ao final da temporada. Após deixar o Atlético Mineiro, Alex Alves acumulou passagens por outras equipes, como Vasco da Gama, Vitória, seu clube de formação, Fortaleza, entre outros, até encerrar a carreira em 2010 com a camisa do modesto União Rondonópolis, do Mato Grosso. Diagnosticado com uma doença rara no sangue quando ainda era jogador, Alex Alves faleceu em um hospital na cidade de Jaú, em São Paulo, no dia 14 de outubro de 2012, com apenas 37 anos. Na época, o ex-jogador, numa tentativa derradeira de cura, havia sido submetido a um transplante de medula óssea, mas não resistiu ao procedimento e teve sua morte decretada por falência múltipla dos órgãos. Como poucos sabiam dessa doença, a notícia da morte de Alex Alves pegou muita gente de surpresa na época e deixou o futebol brasileiro em luto. Recém-promovido da base, o volante Rafael Coutinho participou de 8 jogos do Vasco no Brasileirão de 2003. Titular absoluto na temporada de 2004, fez parte do elenco vice-campeão carioca daquele ano. Ele ainda ficou ligado ao Vasco até 2007, mas durante boa parte desse período foi emprestado para Estrela da Amadora de Portugal, Ipatinga e Botafogo. Depois, construiu o restante de sua carreira em diversos outros clubes do Brasil, até pendurar as chuteiras em 2018, aos 34 anos. Infelizmente, no dia 4 de outubro de 2020, um pouco mais de 2 anos de sua aposentadoria, Coutinho sofreu um infarto durante um almoço com a família e faleceu horas depois em um hospital. Durante esse período afastado dos gramados, o ex-jogador trabalhava com o empresário Eduardo Uran e, a princípio, segundo informações da imprensa, não aparentava ter algum problema de saúde. Apelidado no mundo da bola de André Balada, o atacante André Nelis entrou em campo 5 vezes e marcou 3 gols com a camisa do Internacional em sua rápida participação no Brasileirão de 2003.
ligado ao Benfica na época, acabou saindo do Internacional para jogar a Série B do Brasileirão pelo Palmeiras. Depois disso, apesar de não ter repetido o bom futebol de outrora, seguiu tocando sua carreira até 2017 e ao longo desse período ganhou as manchetes ao superar um grave problema de dependência química. Além disso, em 2007, André também surpreendeu a muitos ao aparecer nas convocações da seleção de Guiné Equatorial. Apesar de não ter nenhuma ligação familiar com esse país africano, o brasileiro recebeu na época uma proposta quase milionária de um empresário para se naturalizar e defender a seleção local. E como na época a FIFA fazia vista grossa para esse tipo de naturalização, ele prontamente aceitou o convite e conseguiu fazer 10 jogos e 4 gols com a camisa da Guiné Equatorial. Enfim, no dia 6 de fevereiro de 2020, quase 3 anos depois de sua aposentadoria, o ex-atacante faleceu em casa aos 42 anos, na cidade de Uberlândia. Segundo informações da família na época, ele sofreu um infarto fulminante durante a madrugada e não houve tempo de um socorro. Contratado no início daquele ano de 2003 para substituir o lateral direito Maurinho, Reginaldo Araújo participou de 36 dos 46 jogos da campanha do Santos na edição do Brasileirão de 2003. Negociado com o Flamengo já no ano seguinte, o lateral foi campeão carioca e vice-campeão da Copa do Brasil naquela temporada. Depois disso, tirando uma rápida passagem pelo Beira-Mar de Portugal na temporada 2006-2007, fez praticamente o restante de sua carreira em outros clubes do Brasil, até pendurar as chuteiras em 2010, aos 33 anos. 6 anos depois, enquanto trabalhava na comissão técnica do PSTC do Paraná, Reginaldo passou mal durante um treinamento e, apesar de ter sido levado a um hospital, sofreu um infarto e não resistiu, falecendo então no dia 11 de janeiro de 2006. Promessa do Fluminense na época, o lateral direito Jean Carlos fez 29 jogos e marcou um gol pelo tricolor carioca no Brasileirão de 2003. Após perder espaço no clube, em 2004, o jogador foi emprestado ao Juventude. Pouco tempo depois, se transferiu para o Atlético Paranaense e no novo clube fez história ao fazer parte do grupo vice-campeão da Libertadores de 2005. Jean Carlos ainda passou por clubes como São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Bahia. Mas no dia 22 de dezembro de 2013, ele se envolveu em um acidente de trânsito na cidade de Itaipava, no Rio de Janeiro, e não resistiu aos ferimentos. O carro do jogador de 30 anos caiu em uma ribanceira na BR-040 e, mesmo com o pronto atendimento do Corpo de Bombeiros, acabou falecendo ainda a caminho do hospital. Fechando o vídeo, após uma expressiva passagem pelo futebol europeu, em 2003, o lateral esquerdo Esquerdinha voltou ao Brasil e, com a camisa do Goiás, participou de 18 jogos no Brasileirão de 2003. Já em reta final de carreira, acabou deixando o Esmeraldino ao final daquela temporada. E, no final das contas, deixou de vez os gramados profissionais em 2007, defendendo o Botafogo da Paraíba, clube no qual ganhou projeção nacional no começo dos anos 90. Apaixonado por futebol, Esquerdinha ainda trabalhou como auxiliar técnico no próprio Botafogo e no Santa Cruz de Santa Rita, mas, por opção, passou os últimos anos de sua vida atuando no futebol de várzea de João Pessoa. Infelizmente, no dia 31 de outubro de 2018, após se sentir mal depois de uma partida, o lateral sofreu um infarto e faleceu em uma unidade de pronto atendimento aos 46 anos. Na ocasião, os médicos que prestaram o atendimento tentaram reanimá-lo por 40 minutos, mas ele não voltou à vida.